meu nome é Gustavo Henrique, eu sou coordenador do Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Ética Animal da Universidade de Berlândia e, por parceria com a Ética Animal, representada pelo professor Luciano Carlos Cunha, nós estamos disponibilizando o curso, né, para vocês de Ética Animal, uma introdução ao debate sobre a consideração moral dos animais não humanos. Como vocês viram lá pela plataforma, na verdade, nós da UFO estamos muito mais dando um suporte para o professor Luciano, que na verdade o curso é dele, né? Vocês viram lá que todas as videoaulas, ele que está gravando, passando material para vocês. Então, eu não vou me delongar mais, mas era só para explicar mesmo essa questão, né? Porque que no vídeo vai ficar aparecendo o nome do professor Alcino, como eu já tinha adiantado para vocês, é por conta da configuração da plataforma. O professor Alcino gentilmente nos cedeu o perfil dele para que a gente pudesse estar fazendo a reunião. Então, como por conta disso, né, fica aparecendo o nome dele e não o meu. Então, eu vou passar para o professor Luciano. Antes de passar para o professor Luciano, como que a gente vai funcionar? Como a gente teve alguns problemas com invasão e reunião, e também porque a gente tem uma quantidade muito grande de inscritos, né? Vocês perceberam que todo mundo que entrou na plataforma entrou com o microfone desligado, né? Isso aí se deve principalmente por conta de invasão, porque a gente já teve casos já, inclusive. Caso queira fazer alguma pergunta ou algum momento queira se manifestar, tem um botãozinho aqui com uma carinha embaixo aqui na plataforma de vocês. Tem uma carinha com sinalzinho de mais. Se você clicar nela, você vai ver que a primeira opção é assim, levantar a mão. Todo mundo viu? Então, clicando nessa opção, levantar a mão, né, eu vejo aqui que você quer fazer uma pergunta, aparece na frente do seu nome, que para mim você quer fazer uma pergunta, aí eu vou clicar no botão aqui para habilitar seu microfone. Vai aparecer na sua tela uma notificação se você concorda em habilitar seu microfone, porque eu não posso habilitar o seu microfone, depende de você, né? Então, aparece uma notificação para você, você concorda em habilitar o microfone, faz sua pergunta, o professor responde, e aí depois a própria plataforma vai desligar seu microfone. Caso você queira fazer uma tréplica ou queira dar prosseguimento na sua pergunta, você levanta a mãozinha de novo que eu habilito o microfone, tá, gente? Então é isso. Passo aqui para o professor Luciano Carlos Cunha e fiquem à vontade. Ok, muito boa noite para vocês e muito obrigado por terem interesse em estudar esse assunto e por se dispor a vir aqui para a gente conversar sobre esse tema e discutir os argumentos, né? Então, muito boa noite. Então, como o Gustavo já avisou ali de como que a gente vai proceder para fazer as perguntas, né? Se alguém também não sentir a vontade para aparecer na câmera ou falar, acho que tem a opção de enviar a pergunta por escrito ali no chat, pode enviar e o Gustavo lê, por exemplo. Né? Mas hoje bom, eu já falei demais lá naqueles vídeos, hoje eu estou aqui para ouvir que questões vocês têm para colocar. Estou vendo aqui, acho que eu conheço a Márcia, né? A Márcia Espíndola fez o curso presencial aqui na UFSC, né? Legal, boa noite, Márcia. Então, então, eu estou aqui para ouvir as questões que vocês têm para colocar. Né? Então, quem quiser começar, fique à vontade. Pode falar, Marcelo. Olá, boa noite. Eu sou Marcelo, estou falando aqui de Rondonópolis, no Mato Grosso. Estão me ouvindo? Sim, estamos Estão ouvindo, me... ou- Marcelo. ok. É, A minha curiosidade neste primeiro momento é de como surgiu, né, essa iniciativa de pensar a problemática sobre o bem moral, se devemos dar um crédito aos animais não humanos, né? Como que surgiu, a partir de que percepções, é, a partir de que problemáticas, e assim, onde vocês querem chegar com essa pesquisa? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Eu achei muito interessante porque quando a gente fala sobre ética, quando a gente fala sobre moral, a gente fala pensando no animal humano,
que é possuidor de uma consciência, é possuidor de uma razão, consegue tomar um distanciamento da realidade e problematizar essa realidade. E o principal, é, a ética e a moral, né, tem aí a sustentação na liberdade. Né? Quando a gente pensa o animal não humano, né, eu tenho um cachorrinho e o que me motivou a fazer, a fazer esse curso, a participar desse curso, foi justamente o meu cachorrinho, né? O meu cachorrinho se chama Dudu. E aí eu vi, eu fiquei curioso, sabe? Como que eu posso problematizar, né, a minha relação com o meu cãozinho? É essa a minha dúvida nesse primeiro momento. Talvez possa parecer simplista, mas é de grande valia para mim, tá bom? Desculpe aí a simplicidade. Ok, muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta, pela sua questão. Acho que é uma das grandes dúvidas que a imensa maioria das pessoas possui quando se depara com essa questão pela primeira vez, né? Então, essa questão das implicações éticas das nossas decisões que afetam os animais não humanos, ela começou a ser discutida desde os primórdios da filosofia, mas de maneira isolada por alguns autores. Então, por exemplo, o Pitágoras tem alguma coisa escrita sobre isso, e os filósofos greco-romanos como Ovídio, Porfírio, Cícero, Plutarco. Depois, lá no século XVIII e XIX, tiveram alguns outros autores que discutiram sobre isso também, como o Humphrey Primat, o Jeremy Bentham, o Lewis Gompertz, o Henry Salt. Mas a discussão ampla mesmo começou no início da década de 70, onde se começou a ter uma grande quantidade de publicações discutindo essa questão. E o ponto central que motiva essa discussão são dois pontos principais. Um deles é uma questão mais factual, de perceber que a realidade de que os animais não humanos passam geralmente é de sofrimento extremo e eles têm mortes prematuras, né? Por exemplo, os animais não humanos são explorados pelos humanos nas mais diversas áreas, né? Sobretudo para consumo, e existe, por exemplo, estatísticas que mostram que existe algo em torno de 1 a 3 trilhões de mortes de animais não humanos só para consumo anualmente em nível mundial. E boa parte desses animais são criados em condições intensivas, né, onde a vida desses animais é predominantemente sofrimento extremo do momento do nascimento até o momento da morte. Então, como você tinha apontado, tradicionalmente, na ética, se acreditava que para um ser aceito na comunidade moral, para ele ser um paciente moral, ou seja, para ele cumprir o requisito para que devêssemos levar em conta o bem dele, esse ser teria que ser capaz de razão e liberdade, né? Porque são características essenciais para existir moralidade. Contudo, além daqueles filósofos que isoladamente questionaram esse ponto em outros séculos, a partir da década de 70, se começou a fazer um questionamento sobre isso no seguinte sentido. Parece que aquilo que é relevante para a agência moral, ou seja, para alguém ter um senso de certo e errado e esse alguém poder ser responsabilizado, não são os mesmos critérios que são relevantes para saber a quem deveríamos dar consideração. Então, existem duas questões distintas. Uma é saber a quem deveria ser responsabilizado por aquilo que escolhe, e nesse sentido parece que sim, os critérios relevantes é saber se esse ser é capaz de razão e de liberdade para escolher esse ou aquele posto de ação, mas parece que o critério para dizer a quem deveríamos dar consideração são outros, porque parece que a questão da consideração moral ela existe porque com nossas decisões nós podemos afetar positiva ou negativamente os que vão ser atingidos por ela.
E a gente já reconhece esse ponto no caso de humanos, por exemplo. Existem muitos humanos que eles não têm aquelas capacidades cognitivas complexas a ponto de eles serem agentes morais, a ponto de eles poderem ser responsabilizados, né? No caso que você mencionou, a razão e a liberdade. Por exemplo, os bebês e as crianças até certa idade, né? Ou, por exemplo, pessoas que, devido a algum acidente ou alguma doença, ou perderam essas capacidades, ou então, se for uma doença de nascimento, né, congênita, nunca acabam desenvolvendo essas capacidades. Mas parece que isso não justifica dar a eles uma consideração menor, muito menos desconsiderar completamente o bem desses indivíduos. Então, parece que se a falta dessas capacidades nesses membros da espécie humana não justifica excluir eles da consideração moral, parece que a falta dessas capacidades nos animais não humanos também não poderia justificar excluí-los da consideração moral. Parece que, na verdade, a falta dessas capacidades, por tornar geralmente esses tipos de seres mais vulneráveis ao que poderia acontecer de ruim com eles, daria então razões para a gente ter um cuidado maior com o bem deles, e não menor, como tradicionalmente se pensava. Então, essa é a questão filosófica em si, né? Na verdade, tem outras, né? Uma outra questão central é, por exemplo, que parece que os animais não humanos, por terem o seu bem totalmente desconsiderado, ou então por ter o seu bem considerado em menor grau do que normalmente é o bem dos humanos, parece que eles estão sofrendo uma discriminação, né? E uma discriminação acontece toda vez que níveis de prejuízos e benefícios que são similares recebem peso distinto, dependendo de a que grupo alguém pertence, por exemplo, dependendo da raça de alguém, ou do gênero, ou da espécie de alguém. Então, um conceito central que você vai encontrar nessa discussão é o conceito de especismo, que é um conceito feito para fazer uma analogia com o racismo. Mas você veja que toda essa discussão, que a gente comenta lá nos vídeos da primeira e segunda semana, naquela introdução básica, vão ter implicações de a gente refletir não só na nossa relação com os animais domesticados, que a gente tem uma relação de proximidade, mas todos aqueles animais que poderiam ser afetados positivo ou negativamente de acordo com nossas escolhas. Não sei se você quer complementar. Marcelo, só um minuto. Eu mandei uma notificação aí, tu precisa aceitar ela para ligar seu microfone novamente. Ok. É, eu fico grato, né, neste primeiro momento pela sua fala, tá bom? E em outro momento, se houver necessidade, eu solicito a fala, ok? Muito obrigado. Professor Luciano, a gente tem um. A gente estava com o Luiz Rosa aqui na fila de espera, mas ele abaixou a mão. Então, eu vou ler a pergunta da Gabriela Martins. Ela diz assim, professor: não compreendi muito bem sobre a petição de princípio. Ok. Então, a petição de princípio é um tipo de argumento onde é um argumento que, como todo argumento, visa provar alguma coisa, só que é um argumento que já assume aquilo que ele pretende provar. Então, ele não prova nada. Então, um exemplo de argumento de petição de princípio que a gente viu lá no curso é a chamada defesa definicional do antropocentrismo, né, que diz o seguinte: é um argumento que visa tentar mostrar por que só o bem dos humanos importaria, né? Que supostamente é o que esse argumento visa mostrar. E como que o argumento é construído? Ele é construído assim. Uma primeira premissa diz que para alguém receber consideração moral, ou seja, para o bem dele importar, ele tem que pertencer à espécie humana. Essa é a premissa da qual esse argumento parte. A segunda premissa diz o seguinte: só os humanos são membros da espécie humana. Isso é óbvio, né? E a conclusão diz o seguinte: então, só os humanos devem receber consideração moral. Mas veja que essa conclusão é exatamente a mesma coisa do que a primeira premissa. Não foi adicionada nenhuma informação adicional, como geralmente
são adicionadas nos argumentos que não cometem esse tipo de falácia, né? Porque o que um argumento visa fazer é a gente chegar em conclusões que a gente não tinha chegado antes, né? A partir daquelas premissas das quais a gente partiu. Então, se um argumento, se a conclusão dele é exatamente igual à premissa da qual ele parte, ele é circular. Porque, ou seja, você vai dizer, por exemplo, alguém diz, só os humanos importam. Por quê? Porque são humanos. Sim, mas porque a pergunta é essa, por que só os humanos importam? Porque são humanos. E isso vai ficando um ciclo infinito, né? Então, é isso que é uma petição de princípio, é um argumento que o final dele é exatamente o começo. Então, ele não adiciona nenhuma afirmação adicional. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Rosa, e aí depois eu faço a pergunta da Larissa, que está aqui no chat. Boa tarde, professor. Boa tarde boa noite, aliás, né? Boa noite a todos. Professor Luciano, eu sou advogado também, eu não exerço a profissão, porque sou servidor público, e devido à dedicação exclusiva, não me permite exercer a advocacia de uma forma plena, né? A profissão, entendido do funcionalismo, dessa forma também. E aí, travou. Luiz, você está nos ouvindo? Eu acho que a conexão do Luiz caiu. Oi, Você está nos ouvindo, Luiz? travou. Sim. Alô? Estamos lhe Oi, ouvindo, estou ouvindo Luiz. agora. Não estamos lhe vendo, mas estamos lhe ouvindo. Agora nós estamos Professor? mais ouvindo também. Agora estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Luiz. Pode Sim. fazer sua pergunta. Eu estava no Wi-Fi aqui. Bom, então acaba que sem o vídeo acho que a conexão fica melhor. Me desculpem aí, por favor. Então, como eu estava dizendo, eu não exerço, mas eu me interesso pelo tema, eu inclusive escrevo sobre o tema, acabo prestando uma assessoria jurídica por interposta pessoa, que na verdade é quem faz o trabalho de assessoria jurídica em direito animal, e estou cursando a pós-graduação do juiz Vicente Ataíde. Eu tenho uma aproximação pela teoria do utilitarismo preferencial do Singer, mas um tanto mais pelo bem-estarismo clássico. E então, assim, a questão da consideração moral do animal por si só, já para mim é algo superado, ou seja, eu não questiono essa situação. Mas num exercício de ética, já que nós estamos falando de ética, né, eu acabo me filiando à teoria do Singer, porque a ética, a gente pode prezar pela ética a partir da fundamentação motivacional do ato, né, ou a partir da análise da motivação em relação das consequências do ato, né? E me parece que o utilitarismo do Singer se filia a essa segunda corrente de pensamento ético-filosófico, né? Então, assim, dado essa segunda linha de pensamento ético, é algo que até a própria pós-graduação não me permite, porque não tem essa interação é uma plataforma EAD muito estática, né? Algo que me preocupa bastante e pegando o próprio princípio do Singer, e aí afastando um pouco do que fala Reagan, né, em relação ao abolicionismo, parece que se essa primeira corrente ética de buscar motivação pelo ato em si, do que é certo, e se afastar um pouco da análise da consequência do ato que está sendo tomado. O que eu vejo, e também por operar o direito, né? Se nós formos considerar princípios iguais e valores iguais, a gente percebe que se eu considerar um direito, se eu considerar o animal
como sujeito de direito e depositar esse animal, o direito fundamental à liberdade, se comparado à liberdade do ser humano sob uma determinada hipótese, aonde nessa relação feriu-se o bem-estar desse animal, o direito fundamental à liberdade do homem, ele será preterido em relação ao direito fundamental à liberdade do animal, correto? Quero dizer, se eu confinei um animal, esse ser humano será privado da sua liberdade pela prática de um crime, né? O crime de maus tratos, no caso, né? Ok. Agora, eu gostaria de ouvir de você, Luciano, do professor, como você vê a questão comparativa do direito fundamental do animal, se comparado ao direito humano, em relação ao direito fundamental à vida. Eu explico qual é a minha preocupação. Quando nós olhamos para o animal silvestre, esse animal silvestre ele tem uma função ecológica. E fica bem nítido a questão da manutenção da vida desse animal naquele ambiente natural, né? E isso tem um peso para o poder público numa dimensão daquilo que se deposita no orçamento público, recursos para o meio ambiente. Quando eu coloco o direito fundamental à vida e passo a fazer uma consideração moral pelo animal enquanto indivíduo, pessoa, e deposito a esse animal o direito fundamental à vida, me parece que ele passa a competir em igual posição com o homem na destinação dos recursos públicos que lhe proveriam a vida. Ou seja, hoje nós temos um limite constitucional obrigatório de investimento em saúde humana pela Constituição. Eu perco aqui um pouco os valores absolutos, mas, se eu não me engano, é 19% da receita corrente líquida na esfera federal, depois, se eu não me engano, 17% na estadual, algo desse tipo. Então, o que me parece é que, analisando esse orçamento de 100%, haveria que ter um espaço para manutenção da vida do animal, indivíduo, sob a responsabilidade de alguém, porque ele não é plenamente capaz, e é daí a justificativa da palavra tutor, né? E esse orçamento, então, nesse contexto do direito fundamental do homem, acaba que ele será desprivilegiado, vamos dizer assim, porque talvez numa secção de uma repartição de valores, eu teria que tirar esses 19%, diminuir, vamos dizer, para 10%, e tirar da educação, que fala em 25%, né, mais 5%, para poder fazer um montante de 20% para a atenção desse animal não humano. Eu gostaria que você comentasse e, se pudesse, desse a sua posição pessoal também sobre esse assunto. Obrigado, Luiz, pela colocação, pelas questões. Então, antes de eu comentar sobre essa questão específica de orçamentos e de distribuição de recursos, eu queria voltar naquele primeiro ponto que você comentou de a comparação entre abordagens consequencialistas e abordagens deontológicas, a questão da ética animal, né? Na verdade, claro que as abordagens mais conhecidas são, por exemplo, a do Singer, que é utilitarista, e a do Reagan e do Francione, que são deontológicas, mas é importante lembrar que tem várias outras abordagens, né? Por exemplo, tem várias outras formas de consequencialismo que não são utilitaristas, né? Por exemplo, tem formas de consequencialismo que são prioritaristas, ou igualitaristas, ou suficientistas, né? Existem outras formas de deontologia que não as teorias de direitos propostas pelo Francione e pelo Reagan também. Tem teorias contratualistas de influência rossiana que levam em consideração também todos os seres sencientes. Então, tem uma gama grande de abordagem, né? Então, mas parece que, independentemente de qual abordagem a gente considera a abordagem mais adequada na ética, a imensa maioria das teorias normativas da atualidade concorda que o especismo é injustificável.
Tá? Então, independentemente de se o que a meta que alguém busca é maximizar a utilidade ou maximizar a igualdade, ou conseguir uma justa distribuição, ou garantir direitos básicos, parece que não tem justificativa para a gente manter que níveis de prejuízos e benefícios similares em indivíduos de espécies distintas deveriam receber peso distinto. Né? Parece que isso é algo que teria que ser rejeitado por qualquer teoria normativa. Né? Então, sobre a questão mais específica de como, então, que se daria essa questão de distribuição de recursos públicos, uma vez que se leva os animais não humanos em consideração e se rejeita o especismo, e uma vez que seria garantido direitos legais para eles. Né? Então, antes de eu comentar sobre isso, tem outro ponto que eu gostaria de enfatizar a diferença, que é assim, existe normalmente uma conclusão que é uma implicação de um princípio ético e diz respeito a algo importante. A gente tem razões para transformar isso em um direito legal, né? Fazer leis que regulamentem esse tipo de... que protejam determinado tipo de interesse, por exemplo, mas é possível que nem todos os deveres éticos deveriam ser transformados em deveres jurídicos. Né? Então, vamos supor que alguém diga o seguinte: olha, a gente não deveria dar igual consideração para os animais não humanos porque haveria uma grande dificuldade para administrar recursos públicos para atender os interesses básicos deles. Ok, poderia, supondo que isso tornasse impossível administrar os recursos públicos, não acho que seja o caso, mas supondo que sim, então parece que haveria razões para não se garantir determinado direito legal. Mas parece que ainda assim haveria a questão ética envolvida e parece que ainda assim a gente teria dever de tentar fazer algo para tornar menos pior a situação desses animais, mesmo que não existisse lei nenhuma que garantisse esse direito. Né? Mas, tendo deixado clara essa diferença, me parece que existem maneiras, por exemplo, de se redirecionar o orçamento que já é usado para garantir o bem dos animais enquanto indivíduos, não de todos eles, mas o máximo que se conseguisse, isso numa abordagem consequencialista. Está totalmente de acordo, porque o consequencialismo não diz para a gente fazer coisas que são impossíveis, diz para a gente conseguir fazer o máximo que a gente conseguir produzir de bem. Né? Então, parece que, por exemplo, os animais não humanos, eles são vistos, normalmente, os animais selvagens, no caso, que você deu exemplo, são normalmente vistos como exemplares de ecossistemas ou de espécies. Né? O bem deles, normalmente, não é considerado enquanto indivíduos. Né? Dada a predominância da visão ambientalista, né, que é totalmente diferente da visão que considera o bem dos animais enquanto indivíduos. Né? Então, os programas de governo que lidam com animais selvagens em todos os países são baseados nessa visão ambientalista. Então, se os recursos que são utilizados para esses tipos de programa de governo, que muitas vezes, por exemplo, promovem a matança desses animais, por exemplo, para testar produtos, o impacto de produtos químicos no ambiente, ou para manter só os animais que são nativos de cada local, ou para proteger algum tipo de flor rara. Só se esses recursos fossem redirecionados para tentar minimizar o sofrimento e as mortes desses animais, já seria algo que faria uma grande diferença. Né? E além desse ponto, parece que realmente não tem como se evitar a implicação de que em uma sociedade onde se rejeita o especismo, teria que se dar direitos equivalentes para todos que tivessem um interesse similar. Né? E alguém poderia dizer, tá, mas aí a gente teria que redirecionar recursos que hoje vão para humanos para atender interesses mais básicos dos animais não humanos. Sim, essa pode ser uma implicação contraintuitiva, mas eu penso que a filosofia está aí justamente para questionar as nossas intuições. Né? E um problema com essa intuição é que a quantidade de animais não humanos que está numa situação muito, muito ruim, e a quantidade de mortes deles é tão gigantesca que mesmo que alguém dê um peso muito maior ao bem dos humanos, ainda teria que chegar nessa conclusão de redistribuir recursos
para melhorar a situação dos animais não humanos. Não sei se o Luiz quer fazer uma réplica. Eu acho que ele está sem o áudio. Ok? Me ouvindo, Luciano? Sim, estou ouvindo. Então, Luciano, esse é a ética, né? Acaba que é um exercício, às vezes, muito forte de autoconsciência, né? Então, apesar de eu ter um posicionamento, eu sempre me questiono, né? Me auto-questiono em relação ao que eu penso, não no sentido de justificar, mas exatamente de confrontar se estou certo, né? Ou seja, por que eu estou certo? Será que eu não estaria errado? Né? E aí isso é o exercício da ética, na verdade, né? Buscar esse confronto. E o que eu observo é que quando a gente faz essa consideração, você está corretíssimo. Eu acho que talvez do que a gente encontra hoje, não um redirecionamento, mas um melhor manejo dos recursos, uma melhor atenção dos recursos, como hoje já são destinados, né, para que eles fossem melhor manejados, atenderia melhor à preocupação ambiental. Uma preocupação que eu vejo crescente não tanto em relação ao animal silvestre, mas ao animal doméstico. E aqui eu preciso pedir uma licença para afastar a questão do animal de abate, para que a gente deixe esse problema para uma questão futura, já que é o de maior difícil solução. Mas pensar num problema um tanto menor, mas não tão menor em quantidade, que é o sofrimento ou o desconforto de animais domésticos de estimação, por exemplo, né? Porque isso ocorre dentro do lar de várias pessoas também, né? E daí é que me parece que começam a surgir essa questão mais aflorada da necessidade da garantia dos direitos fundamentais desses animais enquanto indivíduo. E aí é que, a partir do momento que se faz essa garantia, coloca-se à disposição do tutor reclamar esse direito a favor desse indivíduo, né? Ou seja, da manutenção da sua vida, do seu bem-estar, mas num conceito de direito fundamental. No entanto, quando a gente olha para o ordenamento jurídico vigente, essa tutela já existe, não com essa denominação, mas com a denominação da tutela do bem-estar, né? Essa que carreia hoje, ainda numa interpretação jurídica, a partir do 225 da Constituição Federal, quando se fala lá da crueldade com os animais, né? Ainda é tratado dessa forma, e se a gente associar a questão do artigo do Código Civil, que diz que é um bem semovente, por ser patrimônio, ele acaba havendo uma necessidade de preservação desse patrimônio neste conceito de bem-estar, né? E aí acaba que essa situação joga a responsabilidade para o particular. Então, se a gente está fazendo um exercício de ética e consegue que o indivíduo humano tenha essa preocupação com o indivíduo não humano, a partir de que ele entenda que ele é o garantidor direto e o poder público é o garantidor subsidiário ou indireto dessa proteção, ainda que eu não denomine como direito fundamental, a pergunta é: precisamos chegar neste ponto, a ponto de ter que mexer numa distribuição de orçamento? Alguém aqui perguntou se o orçamento não privilegia. Privilegia o animal indiretamente a partir do controle sanitário que é feito, por exemplo, de zoonose, né? A lei do SUS autoriza a castração com verba do SUS,
que é uma verba eminentemente de atenção humana, mas nesse sentido, e por isso mesmo, né, com esse mote de atenção humana, é que se faz a castração para controle populacional, para evitar a zoonose, não em proteção do animal, mas em proteção do ser humano. Então, talvez o exercício de valoração, mas de conscientização, já não seria suficiente para atingir esse objetivo. Precisamos chegar a essa condição de garantidores, e aí sim, se a gente pensar num orçamento de 100 dinheiros, onde eu já tenho toda uma repartição feita, e a partir da situação em que eu crio uma nova exigência de garantidora de direitos fundamentais a um novo indivíduo, porque será novo, né, dentro desse ordenamento jurídico, eu obrigatoriamente terei que tirar de desassistidos. E aí, nesse raciocínio, eu incluo aí a desassistência, o desamparo de abrigos, de crianças, de asilos, de idosos, etc., que fatalmente serão convertidos, né? Porque é o que se entende, né? Para a atenção do animal. Visto que, se eu diminuo a quantidade de servidores públicos, eu também estou tirando o material humano que é convertido em serviço à população, né? Se eu diminuo o investimento em infraestrutura, eu também estou diminuindo capacidade tecnológica que é oferecida também a esses desassistidos e por aí vai, né? Não importa muito de onde tirar, importa que na hora de fazer o rateio, quem sairá em prejuízo também é essa pessoa humana. Porque o que eu pergunto é o seguinte: não será que o responsável por garantir, pela garantia desse direito à vida do animal doméstico, e aqui eu incluo o cão, né, essa espécie que nós temos, o Canis lupus familiaris, que deriva, sim, daquele espécie lobo, que era silvestre, foi domesticado ao longo de anos e passou a integrar um ambiente doméstico. Não serei eu o responsável por garantir e não a coletividade, porque essa foi uma escolha minha e não da coletividade? Isso é um pouco diferente quando a gente fala, por exemplo, do filho, né? Então você vai dizer, então quer dizer que quando você tem filho, eu estou pagando pelo seu filho. É fato, né? No rateio de impostos, você está pagando pelo meu filho também. Mas esse aqui, e daí aquilo que a gente acaba entendendo por utilitarismo, numa visão mais grosseira e não na essência do que essa criança, em tese, ela contribuirá para, vamos dizer assim, a evolução ou o desenvolvimento do mundo. E o animal, quando a gente abole, né, ou procura abolir a utilização do animal em proveito do homem ou do mundo, nesse sentido dele como indivíduo, ele não terá que ser garantido todo o tempo, similar àquela criança que eventualmente nasceu deficiente, né? Ou naquele que é mentalmente deficiente, que não pode contribuir, mas que nasceu por acidente. E ainda que eu pegue o exemplo da criança novinha, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos da infância, onde ela não tem a consciência evoluída, mas o que eu espero é que ela evolua e passe a contribuir, e aí ela estará apta ao trabalho. O cão, o animal, o gato, etc., nesse contexto que foi trazido para o ambiente doméstico, ele nunca terá essa condição de participação associativa ou colaborativa. Terá sempre que ser sustentado. Então, não seria, dentro de um pensamento ético também, imputar essa responsabilidade ao particular e não ao poder público? Desculpa me estender tanto. Tudo bem. Professor, antes do senhor responder, só vou pedir para os demais colegas, nós estamos aí com 100 participantes na sala, se puderem ser mais breves na pergunta e mais breves ainda na réplica, para a gente poder dar oportunidade para que todos possam participar do encontro. E eu passo para você, Luciano. Ok, obrigado, Gustavo. Obrigado, Luiz. Então, eu vou responder brevemente para dar tempo da gente acessar as outras perguntas, né?
Bom, Luiz, você mesmo percebeu que se a gente aplicar coerentemente o princípio que você propõe, aqueles humanos que nunca vão poder contribuir para a sociedade, aqueles que nascem com certas doenças congênitas vão passar assim a vida inteira sem poder ter aquelas capacidades de contribuir, eles não teriam que ter direitos fundamentais garantidos. Então, na verdade, os direitos fundamentais existem para garantir os interesses que eles protegem e não para garantir metas indiretas do quanto aqueles seres protegidos por esses direitos poderiam contribuir para a sociedade. É claro que isso poderia ser algo a se levar em conta também, como todo consequencialista tem que levar, e você falou que é um consequencialista, mas não é a razão central do porquê a gente teria razões para proteger alguém com direitos, né? E veja, você disse que você aceita o utilitarismo preferencial, mas então, você não redistribuir recursos para beneficiar os animais não humanos, se você não faz isso, você não está atingindo a meta do utilitarismo, porque você não está, no caso do utilitarismo preferencial, você não está maximizando a quantidade de preferências satisfeitas, porque a maneira mais eficiente de maximizar a quantidade de preferências satisfeitas agora, por exemplo, seria combater a exploração animal para consumo, por exemplo, porque é a maior violação de preferências que tem. Então, qualquer outra destinação de recursos para outros seres que já estão numa situação melhor, como é o caso geralmente dos humanos, você pode estar atingindo outras metas antropocêntricas, mas a meta utilitarista você não estaria atingindo. Muito bem, desculpa eu também alongar na pergunta, podemos passar, acho que a pergunta da Larissa, mas... Sim, eu vou fazer agora, a gente está com algumas coisas já no bate-papo, eu vou fazer duas perguntas em seguida do bate-papo, faço uma, o senhor responde, depois eu faço outra, e aí depois eu abro o microfone novamente, para quem quiser perguntar diretamente ao professor. A Larissa Almeida da Silva, ela pergunta o seguinte, ela fala assim, eu não tenho muito contato com os campos da ética e da filosofia, digo de forma técnica. Então, ficou um pouco confuso para mim o vídeo 11, acho, em que tu fala sobre consequencialismo e deontologia. Ok, obrigado, Larissa, pela pergunta. Lá no site da Ética Animal, a gente tem uma seção explicando o básico das teorias éticas, né? Eu vou explicar um pouquinho agora dessas classificações entre consequencialismo, deontologia e éticas centradas no caráter, mas depois, se você quiser, se o Gustavo depois puder botar para a gente lá o link, está no site. Depois eu passo o link, que tem lá sobre toda uma seção do site que é teorias éticas e os animais não humanos. Então, na ética, a gente não existe... Isso, esse link, obrigado. Nessa sessão, cada parte ali tem um textinho sobre as principais teorias éticas, né? Então, na ética, como provavelmente a maioria de vocês já deve saber, não existe uma só teoria que é amplamente aceita, né, por boa parte dos especialistas, assim como tem outras áreas. Existem, assim, três grandes correntes de teorias éticas, e nessas correntes tem várias teorias dentro delas, né? Então, há três famílias, vamos dizer assim, de teorias. Uma dessas famílias é o consequencialismo. O consequencialismo diz o seguinte, que a ação correta sempre coincide com aquela que tem as melhores consequências dentre os cursos de ação disponíveis que alguém tem para optar, tá? Em contraste a isso, existem as teorias que são deontológicas. As teorias deontológicas dizem que nem sempre a ação correta coincide com aquela que resulta nas melhores consequências. Então, quem é deontologista vai reconhecer que certo curso de ação tem melhores consequências do que outro, mas, por vezes, vai dizer que a ação correta é outro, e não aquele que resulta nas melhores consequências. Então, por exemplo, a deontologia é caracterizada por o que é conhecido como restrições a se buscar as melhores consequências. Estas restrições podem ser no sentido de impedimentos ou de requerimentos, de requerer fazer certa coisa ou de não fazer certa coisa, e isso nem sempre, então, vai coincidir com as melhores consequências, né? Tem uma terceira família de teorias éticas, que são as éticas centradas no caráter.
por exemplo, as chamadas éticas de virtudes e a ética do cuidado. Essa terceira família, diferentemente do consequencialismo e da deontologia, que são o que eles chamam de famílias de éticas da ação correta, né, que o objetivo central é determinar qual é a ação correta que a gente tem que escolher. As teorias centradas no caráter, elas não se preocupam tanto com essa questão da ação correta, e elas se preocupam mais em que traços de caráter a gente deveria cultivar para sermos bons agentes morais. E, de acordo com essas teorias, se nós cultivarmos esses traços de caráter, nós agiríamos corretamente nas situações que nós se deparássemos. Então, existem, dentro de cada uma dessas categorias, consequencialismo, deontologia e teorias centradas no caráter, várias teorias. Por exemplo, cada teoria consequencialista difere uma das outras em como dizer quais são as melhores consequências. Todas as teorias consequencialistas concordam que a ação correta sempre coincide com aquela que traz as melhores consequências, mas algumas delas, quer dizer, todas elas que são consequencialistas discordam sobre como determinar qual situação tem as melhores consequências. Por exemplo, para o utilitarismo, as melhores consequências é aquela situação que tiver o maior bem total agregado, ou seja, vai somar o prazer e o sofrimento de cada indivíduo naquela situação. Claro, o sofrimento vai subtrair do cálculo, o prazer vai adicionar e vai dar um saldo total e dizer a situação que tem maior saldo total é a melhor situação. Mas tem outras formas de consequencialismo que discordam disso. Por exemplo, o igualitarismo e o prioritarismo dizem que não importa a soma total, dizem que importa saber para quem vai o bem adicional que seria causado. Por exemplo, eles vão dizer que é diferente você ter uma soma total de uma situação onde, por exemplo, uns estão com 20 e outros estão com 10, e outra situação onde todo mundo está com 15. Né? Os igualitaristas vão dizer que essa segunda situação, onde todos têm 15, é melhor do que a primeira, onde uns têm 20 e outros têm 10. Já para o utilitarismo, como o saldo total daria o mesmo, daria 30, seriam igualmente boas essa situação. Então, só para a gente dar um exemplo de várias teorias consequencialistas, né, que são consequencialistas, mas discordam de como medir as melhores consequências. Da mesma maneira, a gente teria vários tipos de teoria deontológica. Né? Lá no site tem vários tipos, tá? Eu não vou me alongar muito, mas a mesma coisa, as teorias centradas no caráter, cada uma delas elabora listas diferentes de virtudes que a gente deveria cultivar e por aí vai. Obrigado pela pergunta. Ainda dentro desse tema, professor, a Andréia Rodrigues, ela coloca a seguinte questão. Eu entendi o utilitarismo como uma posição em que o valor do animal está associado à utilidade do animal. Poderia explicar melhor sobre o utilitarismo sob o ponto de vista abordado no vídeo? Certo, obrigado pela questão. Então, por vezes, a palavra utilitarismo, na linguagem comum, ela é utilizada como sinônimo de instrumentalismo, né? Que é essa ideia de que o valor do animal estaria digamos, na utilidade que ele teria para atingir outra coisa, por exemplo, alguma meta que os humanos teriam. Né? Mas não é isso o que defende o utilitarismo enquanto teoria ética. Né? O utilitarismo, enquanto teoria ética, é aquela teoria que diz que a ação correta é aquela que traz à tona as melhores consequências, e essa teoria entende melhores consequências como o maior bem total agregado. Então, é uma teoria que, ao contrário do que é aquela visão instrumental, dá consideração moral direta para os animais não humanos, porque para o utilitarismo o sofrimento tem valor negativo e a felicidade tem valor positivo. Né? Tem algumas variações do utilitarismo que trabalham com frustração de preferências e satisfação de preferências, mas para simplificar, vou falar aqui de sofrimento e felicidade. Né? Então, como o utilitarismo considera que o sofrimento é ruim em si e que a felicidade é boa em si, e os seres sencientes, não humanos também, são capazes de sofrer e de ter experiências positivas, então o utilitarismo tem que dar consideração moral direta para esses seres. O bem deles importa em si, e não porque teriam aí uma utilidade para atingir outra coisa. Né? Então, o utilitarismo é uma das teorias que dá consideração moral ao bem dos animais não humanos em si e dá o mesmo peso
de que dá ao bem dos humanos, né? Porque o que importa para o utilitarismo é maximizar esse saldo total agregado das consequências. A gente viu que tem várias críticas ao utilitarismo. Uma delas, por exemplo, é não levar em conta como esse bem total está distribuído entre os indivíduos, né? Se esse bem total vai ter grandes níveis de desigualdade ou não, né? É uma crítica, ao meu ver, que é importante, que é pertinente, mas uma crítica que não procede, que por vezes é feita ao utilitarismo, é a crítica que diz que não leva em conta o bem dos animais humanos em si. Sim, leva. É porque o que acontece aqui na linguagem comum, por vezes as pessoas confundem utilitarismo com instrumentalismo. Não sei se ela quer, se ficou clara a explicação, sei lá. Se esclareceu alguma coisa? Como ela postou a pergunta no chat, né? Só lembrando, teve muita gente que entrou depois que a gente já tinha começado o encontro. Caso queira fazer uma pergunta para o professor, vocês estão percebendo, todo mundo entra com o microfone desligado. Embaixo da tela, aqui tem um ícone com uma carinha sorrindo, com um maisinho em cima dela. Se você clicar ali, tem alguns emojis, e em cima deles tem a opção levantar a mão. É só você clicar ali que aparece para mim. Você clica uma vez só, vai ficar aparecendo para mim aqui que você quer participar. E assim que tiver a oportunidade, eu abro o seu microfone para você participar. Como no momento a gente não tem ninguém com a mãozinha levantada, eu vou passar para a pergunta do Gabriel Reis de Castro. Ele diz o seguinte: professor, poderia falar sobre o conceito filosófico de pessoa não humana? Obrigado pela pergunta. Então, o conceito de pessoa na filosofia, ele é utilizado de uma maneira diferente do que é utilizado na linguagem comum. Né? Na linguagem comum, a gente utiliza a palavra pessoa como sinônimo de ser humano, né? De membro da espécie humana. Quando a gente diz, por exemplo, um bebê é uma pessoa, uma criança pequena é uma pessoa, e um cachorro, um porco, uma galinha não seria uma pessoa. Né? Também é um conceito que é utilizado de modo diferente do que é utilizado no direito. Né? Por exemplo, quando se fala de uma pessoa no sentido jurídico, legal, é um detentor de direitos. Né? Mas na filosofia, a ideia de pessoa é uma coisa mais específica. Seria a ideia de um ser que ele tem um sentido temporal de si, ou seja, ele tem uma memória do passado e ele é capaz de ter uma perspectiva do futuro. Né? Então, dada essa definição de pessoa, então, tem uma grande quantidade de animais humanos que são pessoas, porque eles conseguem se lembrar, né, têm memória, e eles conseguem planejar o futuro. Só que é importante levar em conta que nos debates mais atuais em ética animal, esse conceito de pessoa ele não é tão central, porque existem argumentos de peso para se manter que o critério adequado de consideração moral é alguém ser capaz de ter experiências positivas ou negativas, independentemente de ter essa segunda capacidade de ter memória e de conseguir planejar o futuro. Né? Então, por isso que o conceito de pessoa, ainda que seja interessante para a gente ver que tipos de capacidades os animais não humanos têm, não seria o ponto central para saber se eles são moralmente consideráveis ou não. Obrigado pela pergunta. Antes Sim, ela fez mais o... Assim, o Luiz Rosa fez um comentário. Você poderia repetir a questão de que nem todos os animais seriam pessoa não humana? Sim, segundo essa definição de pessoa, nem todos os animais não humanos seriam pessoas e nem todos os humanos. Né? Por exemplo, algum humano que sofreu algum acidente que faz ele perder a memória não seria uma pessoa nessa definição. Só que isso parece que não faz com que a gente deva dar uma consideração menor ao bem desse indivíduo. Né? Por isso que, segundo eu entendo, o conceito de pessoa não é tão central para as teorias da consideração moral. Ok, desculpa, podemos passar para a próxima. Não, imagina, professor, eu peço desculpa, tem sempre um delay, então eu acabei até não sua fala por conta disso. Só alguns esclarecimentos com algumas questões que foram colocadas lá no bate-papo, né? O pessoal está perguntando se o curso tem grupo de WhatsApp. Não, a gente não tem, por conta da quantidade de inscritos mesmo, a gente está com mais de 300 inscritos nesse curso, acho que não me engano, quase 400, só nessa edição do curso.
E, paralelamente a esse curso, lá na UFA a gente está organizando outro curso também, que também deu uma grande quantidade de inscritos, então a gente não conseguiria estar nem tanto a orientação que vocês mereceriam, né, no grupo ali, então corrigiria se vocês postaram alguma coisa, a gente não conseguia atender. Mas isso não quer dizer que vocês estão desorientados. Lá na plataforma do curso, tem várias formas de você interagir. Você pode fazer isso pelo mural, logo que você entra na plataforma, se você colocar uma pergunta ali, eu e o professor Luciano, a gente recebe um e-mail de que foi postado um conteúdo ali, então a gente pode responder. Nos próprios conteúdos que são postados lá em atividades, que são os vídeos, os links e tudo mais, se você tiver uma dúvida específica a um conteúdo particular, você, ao abrir o conteúdo, abre uma caixa também de bate-papo ali, então você também pode postar a sua dúvida ali, que também da mesma maneira, eu e o professor Luciano também recebemos um e-mail com relação à sua dúvida, e isso equivaleria, no caso, ao WhatsApp, né? Outra pergunta que está sendo feita é com relação à lista de presença. Não tem lista de presença hoje, e esse encontro, né, que não só o de hoje, mas os próximos 4 que a gente vai ter durante o curso, é uma oportunidade que vocês estão tendo de tirar uma dúvida com o professor, que é algo raro de se ter. Geralmente esses cursos, ainda mais esses cursos em formato à distância, como um colega bem pontuou, que se ele está fazendo uma pós-graduação, e geralmente você não tem contato com o professor, é aquele ambiente frio, seco da plataforma, muitas vezes não é nem dado uma resposta para alguma pergunta que é colocada ali, né? Então, o objetivo aqui não é desse encontro de hoje, não é esse, não é de ficar conferindo se você está vindo aqui, não. Até porque quem não pode participar, que a gente vai gravar isso, disponibilizar depois para quem não pode participar também ter acesso ao conteúdo. Como não tem ninguém com a mão levantada, eu vou dar continuidade no chat aqui, na ordem que foi postadas as perguntas, né? Eu vou ler a pergunta agora da Ana Tereza. Desculpa, Gustavo, o Alexandre, eu acho que levantou a mão ali, né? Esse eu... Boa noite. Eu queria parabenizar pelo curso, né, pela iniciativa. Eu tenho 300 mil perguntas, mas eu vou colocar uma pergunta extremamente simples e curta também, exatamente para não atrapalhar a dinâmica, né, das nossas conversas. É uma pergunta sincera, né, uma dúvida, não é uma dúvida retórica, é uma dúvida realmente sincera sobre, Luciano, essa questão do senciente. Eu queria entender um pouquinho melhor, né, esse conceito de senciente, e aí eu vou tentar elaborar exatamente a minha dúvida. Talvez eu não consiga nesse exato momento, talvez mais para frente, algumas semanas eu consiga explicar melhor essa minha dúvida, né? Diz respeito exatamente à noção do senciente, mas com base na compreensão que você coloca de experiência, sobretudo com essa ideia da experiência positiva, experiência negativa, e o que eu penso, né, uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é de como a sua exposição dos argumentos, né, que eu acho que é muito lúcida, muito clara, muito bem desenvolvida do ponto de vista da lógica. Eu fico em dúvida sobre a relação dos conceitos que você apresenta, por exemplo, esse conceito de experiência e esse conceito de senciência, exatamente com a ideia de alteridade que a gente sempre encontra nas éticas humanas, né? Em relação a compreender exatamente o que seria uma experiência não humana. Na medida em que, por exemplo, quando você coloca que nós poderíamos fazer um cálculo lógico para medir as consequências de uma ação, né, dentro de um consequencialismo, de um pensamento utilitarista, por exemplo, como saber, por exemplo, que a experiência do sujeito não humano pode ser medida pela experiência humana? Ou tentando dizer de outro modo, né? É como quantificar essa ideia, por exemplo, de um sofrimento ou de medir exatamente qual é a consequência da minha ação, se a experiência humana ela é construída simbolicamente, né, de uma maneira extremamente diferente de qualquer experiência de um animal que não experimenta a linguagem, por exemplo. Então, eu sei que talvez eu esteja muito confuso ainda na elaboração dessa dúvida, mas passa um pouco por essa noção, né, de como perceber, de como colocar o sujeito que sofre a experiência. Então, não sei se eu estou correto, mas me parece então que a preocupação maior da ética animal é pensar aquele que sofre a ação humana, aquele que pode sofrer a ação de um sujeito, de um agente, né?
E aí tentar pensar um pouco, essa é a minha dificuldade nesse momento, né, de compreender como chegar a compreender uma experiência não humana. E aí me parece, nesse sentido, que mais do que a argumentação lógica, a gente precisaria de um fundamento ontológico, ou mesmo uma questão simples, epistemológica, de conhecimento da experiência do outro. Que é muito difícil, obviamente, conhecer a experiência do outro humano, né? Como conhecer propriamente e medir o sofrimento, a experiência de um sujeito não humano, levando em consideração essa questão de que a experiência humana ela tem todo um ethos próprio, uma dimensão simbólica própria. Obrigado. E muito obrigado, Alexandre, pela sua questão. De fato, essa questão da comparação de sofrimentos interespécies é uma das questões centrais que tem sido discutida nos últimos anos na ética animal e realmente é um problema difícil, né, como você percebeu. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, assim, os problemas que surgem para consideração moral dos animais não humanos em relação a esse tópico estão presentes também em relação à consideração dos humanos, né? Porque a única experiência que realmente a gente tem um acesso direto é a nossa própria, né? Todo o restante a gente tem que fazer em termos de analogias e estimativas. É claro que alguém poderia dizer, no caso dos humanos, os humanos têm a linguagem e podem comunicar, isso torna mais fácil, né? A gente ter uma ideia do quão ruim é certa experiência ou do quão boa, né? Claro que sim, a falta de uma linguagem na questão dos animais não humanos, ou de a gente não entender a linguagem deles, torna isso mais difícil, né? Então, o que eu acho que poderia ser feito, e já vem sendo feito em relação a essa questão, é obter dados de ciências que trabalham diretamente com o estudo, por exemplo, da fisiologia animal, né? E de como que são essas reações nos organismos desses animais, e também dos tipos de comportamento que eles apresentam diante de certo estímulo. É claro que aquilo que eu tinha dito, a gente só consegue ter uma ideia aproximada, né? A gente não vai conseguir talvez nunca imaginar com certeza o quanto eles estão sofrendo, por exemplo, mas existem, por exemplo, argumentos por similaridade anatômica e de tipos de substância. Então, por exemplo, se determinado animal tem um sistema nervoso organizado de uma maneira similar e ele, diante de certo estímulo, apresenta um comportamento similar, então e o corpo dele produz substâncias, por exemplo, analgésicas, em intensidade similar, temos aí uma razão para pensar que seria um sofrimento equivalente. É claro que no dia a dia a gente não tem acesso a essas informações, né? Mas o ponto é, mesmo que a gente consiga fazer uma estimativa muito grosseira em relação a isso, ainda assim vale a pena a gente se preocupar com isso, porque a probabilidade de a gente conseguir ajudar esses animais ou evitar que eles sejam prejudicados é muito maior do que se a gente não simplesmente deixa esse assunto de lado, por exemplo. Não sei se o Alexandre quer comentar mais. É só dizer o seguinte, Luciano, que a parte que mais me interessa e tem me interessado, né, a partir dos seus vídeos, a partir do que eu tenho estudado até aqui, né, com vocês, não é nem a questão política, eu entendi perfeitamente o Luiz Rosa, né, toda a preocupação que ele colocou, é mais uma questão de uma experimentação não humana, de tentar pensar exatamente a partir de um ponto de vista não humano. Porque eu penso, e eu até escrevi lá a questão lá no Classroom, você respondeu muito bem, né? Que todas as éticas elas serão ainda antropocêntricas, exatamente porque elas vão estar focadas no agente humano. Se a gente pensa, e aí eu sei que talvez você discorde disso, mas mesmo a ética humana, mesmo a ética pensada pelo Singer, por exemplo, ela ainda vai focar o agente humano que pode produzir algum efeito no não humano. Então, eu acho que é muito difícil fugir dessa ideia de uma ética antropocêntrica focada no humano. Então, isso para mim não é um problema também, mas eu gosto muito dessa possibilidade de revirar as perspectivas e pensar o não humano como um ser rico em experiências, né? E a gente poder observar um pouco essas experiências. Mas é isso por enquanto. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Eu só gostaria de frisar novamente aquela diferença, né? Penso que toda teoria ética é antropogênica no sentido de que são os humanos que vão pensar sobre as questões, né? Mas isso é diferente de ser antropocêntrico, porque o termo antropocêntrico, como é utilizado na ética, é aquela ideia de que vai se dar um peso maior ao bem dos humanos, ou que vai se dar peso somente ao bem dos humanos, né? Então, ainda que toda teoria ética seja antropogênica, porque são os humanos que vão desenvolver e vão pensar sobre isso, nem todas são antropocêntricas, né, naquele sentido. Mas ok, obrigado pela sua colocação. Tem um artigo do professor Oscar Horta que é Comparação e Sofrimento Interespécies. Depois eu vou procurar e eu mando para vocês, Ana. Se você puder me lembrar, depois eu vou procurar o artigo e eu... Então, pela ordem, eu vou passar a palavra para o Dante, e aí depois a gente passa a palavra para o Felipe. Só aproveitar e agradecer o Arthur, que ele já postou para a gente aqueles links que o senhor tinha comentado sobre na ética animal, das explicações das teorias éticas. Valeu aí, Arthur. Então, Dante, então, estou abrindo seu microfone aqui, tá? Ok? Então, agradeço vocês aí pela oportunidade. Legal. Uma pergunta bem pontual, tá? E, assim, bem no início, os primeiros videozinhos, né, onde você trabalha assim, as defesas metafísicas do estoicismo, né? Então, você coloca defesas metafísicas de fundo religioso ou de fundo filosófico, né? E, bom, o principal argumento para desqualificar essa defesa é que elas não são verificáveis, né? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Será que a maior parte, ou toda a ética animalista, ela vai ter que se obrigar a assumir um tipo de empirismo, assim, né? Acentuado, porque o critério de verificação, né, surge né, dos neopositivistas e assim, de uma filosofia marcadamente empirista, né? Isso não é um problema em si, né? Isso abre muitas portas, mas fecha algumas, né? No sentido de outro tipo de aproximações éticas de caráter metafísico, de caráter assim, não especificamente religioso, mas, né, assim, uma outra pegada, digamos assim. Né? Então, assim, é só para saber se, assim, com a sua experiência sobre essa grande variedade de teorias éticas, se predomina assim totalmente né, uma pegada totalmente empirista, ou se a gente tem outras aberturas aí, né? Uma questão que se abriu. Sim, muito obrigado pela sua pergunta, Dante. Uma pergunta bem pertinente. Sim, na verdade, não existe só assim, não tem essa implicação, né, de uma vez que você aceita, por exemplo, o critério da ciência, que você tem que necessariamente adotar um ponto de vista empirista em relação à teoria do conhecimento, por exemplo. Porque, na verdade, assim, o problema maior daqueles argumentos que apelam a critérios metafísicos para dizer quem é moralmente considerável, talvez eu tivesse colocado melhor lá no vídeo se eu tivesse listado o problema não como o fato deles não serem verificáveis, mas além de não serem verificáveis, que é muito difícil de oferecer razões para se pensar que aquele seria o caso. Por exemplo, de que só os humanos têm uma alma imortal, de que só os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e tal. Porque poderia ser o caso de que um critério ele não fosse empiricamente verificável, ou não só um critério, mas, por exemplo, uma afirmação, mas que ainda a gente teria razões fortes de outro tipo, não empíricas, para a gente pensar que aquela afirmação tem probabilidade de ser verdadeira, né? Então, acho que, nesse sentido, o problema com aquelas defesas do antropocentrismo que apelam a critérios metafísicos não é só que eles não são verificáveis, é que eles não endereçam nenhuma razão para se pensar que aquele seria o caso, né? E nos autores que defenderam a consideração moral dos animais e humanos, não se tem, assim, digamos, nos livros que tratam dessa questão, qual é o posicionamento daquele autor
em relação à teoria do conhecimento, né? Se ele é empirista, se ele é racionalista, né? Porque é um tópico muito específico, né, em ética e não amplo, assim, a filosofia em geral, e como às vezes geralmente não é necessário entrar nessa diferenciação para discutir as questões práticas ali. Então eu não sei qual é a predominância assim entre os autores da ética animal, o que predomina mais em relação a esse tipo de visão. Minha posição pessoal, assim, mas só para deixar claro que a minha posição pessoal não importa nada, mas só de curiosidade, assim, eu tenho uma simpatia pelas teorias racionalistas na teoria do conhecimento, né? Então eu não seria um empirista, né? Ainda que eu reconheça que tenha os empiristas, pelo menos em relação a esses critérios de consideração moral, eles trazem observações importantes, assim, de que certos critérios realmente muito difícil não só de verificar, mas de oferecer razões a favor dele. Obrigado. Não sei se você quer comentar. Se você quiser complementar alguma coisa, Tante, eu... Não? Ah, sem problema. Então, agora eu vou passar para o Felipe Conceição. Felipe. E aí, depois, em seguida, eu passo para o Luiz Rosa. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Boa noite. Primeiramente, parabenizar o evento e aos professores, né, pela função social que lhes cabe. Está sendo muito legal essa oportunidade, agradeço mesmo. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? A minha dúvida é com relação ao especismo. Porque eu venho de uma cultura, acredito que muitas pessoas, de que a gente aprendeu a comer carne animal ao longo dos anos. Hoje eu sou advogado, militante na área do direito animal, membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais aqui no Espírito Santo, defensor dativo junto ao CRMV aqui também do Estado. Tecnicamente, comecei a estudar os direitos dos animais há mais ou menos 1 ano e meio. E essa questão de welfaristas e abolicionistas, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Né? Talvez eu não sei se eu esteja preparado para ser um abolicionista. Né? Eu ainda estou na condição de welfarista. Né? E até Gary Francione me classifica como um esquizofrênico moral, porque eu defendo uma certa quantidade de animais e como carne de porco, boi, vaca, isso é uma coisa que realmente deu uma bugada quando eu comecei a estudar mais tecnicamente isso. Sobre essa questão do especismo, eu tenho uma preocupação com muitas pessoas de reconhecer os animais como pessoas de direito, né? E aí dá aquela característica de entes despersonalizados. A minha questão é, frente ao especismo, até pelo que os colegas já falaram há pouco, é difícil colocar dentro de um rol determinados animais em detrimento de outros, porque a gente sabe que realmente há uma classificação bem complicada. E assim, a minha questão central é, se a gente for pensar numa questão de ente despersonalizado, para dar uma proteção maior de direito aos animais, como é que a gente poderia trabalhar isso dentro de um especismo diante da dificuldade de qualificar animais que poderiam ser protegidos e animais que poderiam não ser protegidos? E muito obrigado, Felipe, pela seu comentário, pela sua questão. Bem, eu penso que a resposta para a sua pergunta vai depender muito de que teoria ética que alguém considere mais plausível, né? Quem vai estar operando esse direito, né? Por exemplo, se alguém for um consequencialista, ele vai dizer que se é impossível garantir direitos legais para todos os animais, deveríamos tentar aquelas opções que teriam as melhores consequências, levando em conta o longo prazo. Agora, por exemplo, se o operador for um deontologista, acho que é mais difícil de dar uma resposta para essa questão. Penso que poderia se levar em conta, por exemplo, a praticidade de certos casos, por exemplo, dizer o seguinte, olha, no momento atual é possível garantir direitos legais para esse tipo de animal, e ainda que tenhamos as mesmas razões para garantir para todos os outros, que também são sencientes, já que isso não é possível, é que pelo menos se cumpra alguns deveres, ainda que não consiga se cumprir todos, né? Então, penso que a resposta dependeria desse tipo de qual a melhor abordagem em termos de teoria ética, e como essa é uma questão muito difícil na filosofia, e talvez
nunca vai se chegar num consenso. Alguns autores acham que sim, outros que não. Então, penso que o melhor que se pode fazer é cada das pessoas que trabalha com essa questão ler sobre as várias teorias éticas e pensar qual delas considera mais plausível para lidar com essas questões de implicações legais, né? Porque as implicações jurídicas, legais, vão ser desse ou daquele tipo, dependendo do arcabouço ético de qual está partindo quem está trabalhando com essa questão. Obrigado pela essa questão. Quer complementar mais alguma coisa, Felipe? Não? Então, agora eu vou passar para o Luiz Rosa. Luciano, o Felipe acaba que já entrou um pouco na pergunta, pegando o que o Alexandre Reis falou também, porque eu acho que a preocupação do Alexandre é um pouco em relação à experimentação da dor no sentido qualitativo e não no sentido quantitativo, né? E como isso se reflete, por exemplo, na dignidade do animal, né? Porque a gente tem essa percepção de dignidade um pouco mais qualitativa do que quantitativa. Nós, com experiência humana, né? E qual seria a perspectiva do animal diante dessa experiência? E levando isso para o campo do que o Felipe perguntou, e voltando na minha primeira pergunta, né, sobre recursos públicos, etc., a gente sabe, por exemplo, que os bonobos, né, os chimpanzés pigmeus, eles já foram reclassificados taxonomicamente como hominídeos, exatamente porque eles têm essa autoconsciência muito mais evoluída em termos de experimentação do sofrimento e projeção futura de expectativa de vida, né? Se a gente coloca isso em relação a outras espécies animais, a gente percebe que não há essa preocupação, ainda que esses animais experimentem dor, né? Ou seja, a sensação da dor quantitativa eles têm, mas a experimentação qualitativa não lhes é própria ou não foi comprovada. Vamos colocar também a dúvida, né? Porque já que eles têm a dificuldade de manifestar, né, essa sensação. E aí eu gostaria novamente de provocar você em relação a uma resposta um pouco mais objetiva, que eu acho que é a preocupação do Felipe também, é o seguinte: nós, como advogados, e eu por trabalhar no setor público, quando a gente pensa nesse tipo de proteção, isso é bastante relevante para nós, porque, inclusive nas ações que se faz protetivas no meio ambiente, se a gente pensar sempre em redução de dor e sofrimento, a gente não poderia permitir mais a cadeia alimentar dos animais, porque a própria cadeia alimentar, pelo próprio equilíbrio natural, provoca a extinção de espécies, sem a atuação do homem. E uma coisa que eu fico pensando, inclusive, quando elegem para recolocar uma espécie que está em extinção na natureza, se isso foi levado em conta. Se aquele animal está entrando em extinção pela sobreposição de uma outra espécie que lhe é mais forte, ou se isso é consequência de ação indireta do homem, o que nos caberia reparar, e na primeira hipótese não, né? Então, assim, o que me parece é que a questão ambiental ela é um pouco menos preocupante, e aí eu volto na questão do animal doméstico. Qual seria uma linha de arcabouço protetivo para esse animal doméstico, na sua opinião, diante do ordenamento jurídico que nós temos hoje? Mais protetivo no sentido de lhes garantir direitos fundamentais, ou a tutela protetiva que hoje existe, decorrente da manutenção do seu bem-estar, se bem aplicada fosse, seria suficiente? Microfone, Luciano. Desculpa. Obrigado, Luiz, pelas questões. Bom, são várias questões, eu vou comentar rapidamente cada uma delas, né? Bom, quanto à sua última questão, eu penso que sim, teria que se garantir direitos fundamentais.
e não só para os animais domesticados, que nós temos uma relação próxima, porque se deixar a cargo de quem é o tutor, a gente sabe que tem tutores que não vão respeitar o animal nem um pouco. Então, se não tem nenhuma sanção, nenhuma punição em relação a isso, o animal seria muito ruim. E sobre aquela primeira questão, sobre tipos, ou sofisticação mental e cognitiva de diversas espécies de animais, bom, a visão da qual eu parto é que aquilo que deveria ser almejado pelos critérios de consideração moral é a gente levar em conta e dar razões de maior peso para evitar o prejuízo maior. É claro que, por exemplo, às vezes a sofisticação cognitiva faz com que alguém esteja sujeito a certos prejuízos, certos tipos de prejuízo, que alguém que tenha uma sofisticação cognitiva menor não estaria sujeito. Por exemplo, alguém que é capaz de planejar o futuro e sabe que daqui a algum tempo vai ser torturado e morto, pode sofrer por antecipação, né? Coisa que alguém que não tem essa capacidade não seria. Mas, em outros contextos, se dá o contrário. Por exemplo, a menor sofisticação mental implicar em um prejuízo maior. Por exemplo, no caso de quando se tenta ajudar um animal, um humano, ou uma criança, quando tenta se dar um remédio para uma criança, geralmente isso implica um sofrimento muito maior do que fazer a mesma coisa no adulto, justamente porque o adulto tem um entendimento melhor do que está ocorrendo. Então, parece que não tem como se estabelecer que a seguinte inferência: este ser tem maiores capacidades cognitivas, logo ele deveria receber um cuidado, uma atenção maior. Depende muito do caso. E sobre aquela outra questão que você coloca, da questão dos animais selvagens, a gente vai ter várias aulas no curso para discutir essa questão, eu não vou entrar em detalhes nela agora, mas o que é importante se levar em conta é que é altamente discutível essa ideia de que se a gente não foi a gente que causou certo dano, então que necessariamente a gente não teria dever de reparar. Depende de qual teoria ética alguém está assumindo. Tem boa parte delas vai dizer que sim, que os deveres são independentes de se a gente causou ou não, e que então a gente deveria levar a sério também os danos que os animais não humanos padecem, que não têm origem em práticas humanas, incluindo os danos que eles causam uns aos outros. Mas que isso é muito diferente, por exemplo, de uma preocupação ambientalista com espécies ou ecossistemas. Obrigado pela sua questão. A Ana Teresa, ela colocou o seguinte: mas temos que levar em conta que até entre as espécies o tratamento é diferente. Como você vê isso? Ela está perguntando no sentido de que os animais não humanos tratam membros de outras espécies de uma maneira diferente, é isso? Eu acho que não. Eu acho que é com... Depois, se você quiser abrir o microfone e perguntar, a Ana Teresa, se estiver na sala aqui ainda, mas eu entendi que é no sentido dos próprios animais terem um tipo de discriminação entre uma espécie discrimina a outra, ou mesmo um gênero de outra espécie discriminar o mesmo gênero, discriminar um outro indivíduo da mesma espécie também. Sim. Então, se a gente for olhar os comportamentos dos animais, vai ter quase todo tipo de comportamento imaginável, né? Tanto aqueles comportamentos altruístas, mesmo interespécies, né? Mas vai ter muitos comportamentos assim por exemplo, estupro é muito comum entre os animais, matança de filhotes por rivalidade entre os alfas, por exemplo, de um certo bando, né? Então, o ponto é que aquilo que os animais não humanos fazem não pode, por exemplo, justificar aquilo que os humanos fariam, porque os agentes morais são dotados de racionalidade e podem refletir sobre quais são os princípios de justiça, de ética que deveriam seguir. Mas talvez uma outra coisa que você queira apontar com essa pergunta, eu não sei, que aí acho importante, é que perguntar se o fato de os animais não humanos prejudicarem uns aos outros, se a gente deveria pensar em maneiras de minimizar esse prejuízo ou não. Então, eu não quero entrar em profundidade nisso, porque as aulas 6 e 7
as semanas, né, 6 e 7, vai ter alguns vídeos sobre isso, né, sobre essa questão. Obrigado pela questão. Não sei se ela quer comentar alguma coisa. Não tem ninguém com a mão levantada agora, então, só respondendo uma pergunta que eu vi aqui, está perguntando até que hora que vai. A previsão sempre é que esses pontos nossos durem 2 horas, então das 7 às 9, mas se não tiver mais perguntas, a gente encerra mais cedo, tá? Eu vou passar uma pergunta da Miriam. A Miriam perguntou o seguinte: o curso pontua para evolução funcional? Desculpa, Gustavo, não consegui ouvir. Perdão, pode repetir, por Tá. favor? É a Miriam que está perguntando. Ela colocou a seguinte questão: o curso pontua para evolução funcional? Evolução funcional? Funcional. Eu também, se a Miriam quiser levantar a mão para mim Não achar ela e entendi. perguntar, eu também não, Não não, entendi não, não entendi. Tá, enquanto a Miriam não se manifesta, a Ana Tereza eu vou abrir o microfone dela para ela poder esclarecer aquela pergunta. Mandei a solicitação, Ana. Oi, vocês Pode. conseguem me ouvir? Sim. O que que o ser humano? Eu sei que principalmente o brasileiro, onde tem tanta gente ainda passando fome, ainda tem aqui o especificismo ainda não é levado em conta, porque a pessoa que está passando fome não vai escolher entre a carne e a comida que é muito cara, que não tem como ela escolher, gente. É uma coisa sem nexo, sabe? Aí eu fico pensando, aí tudo bem que eu não como carne há 6 anos, isso sou eu tenho condições de escolher o que comer. Mas aí, a pessoa que está passando fome, que tem condições precárias, que tem gente nessa situação, não vai escolher entre um boi, comer a carne disso. Não tem como, gente. É uma coisa sem lógica. Eu fico pensando, eu faço ética, eu fiz ética e estou fazendo ética animal com vocês. Eu fico pensando, como é que nós vamos conseguir uma legislação onde vai se poder dar aos animais um pouquinho da dignidade que eles merecem. O que você acha disso, Luciano? Bom, eu penso que se uma pessoa tem condições de comprar carne, por exemplo, as comidas vegetais, por exemplo, você vai numa verdura, geralmente você consegue preparar uma comida muito mais, gastando muito menos dinheiro do que se você, além disso, comprar carne, ovos e leite, por exemplo. Então, óbvio que elas têm escolha. Mas ainda que não tivesse, isso não é nenhum argumento contra a ideia de especismo, porque se o especismo é uma forma de discriminação, ainda assim, mesmo que não tivesse essas opções, a gente teria razões para trabalhar para criar esse tipo de opção. Não sei se você quer comentar mais. Desculpa, tem hora que eu falo, esqueci de ligar o microfone. Ana Tereza, você quer dar uma réplica? Sim, pronto. A gente quando trabalha com animal, a gente vê que muitas vezes e tenta se expressar da melhor maneira possível. Eu acho que Eu tá não bom. consigo ouvir o microfone dela. Não. Ana Tereza, sua conexão provavelmente caiu e bloqueou o seu microfone. E quando você voltou bloqueado. Eu vou mandar a notificação de novo para você abrir seu microfone, tá?
A gente ouviu só o começo do seu comentário. Pode falar, estamos te ouvindo. A gente trabalha com animal, a gente vê muitas vezes quando o animal sente dor, a gente vê ele sofrendo com gato, com cachorro. Com gato, com cachorro, com muitas vezes você vê isso com o boi, você vê isso com o porco, mas o que adianta a gente modificar o meio ambiente dele se você não trata ele como ser humano? E se o sistema realmente é tão opressor assim, se você vê isso no dia a dia, nas fazendas, se um não respeita o outro, por que esse respeito básico não existe? Sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. Os matouros continuam os mesmos, as mesmas regras, sabe? Esse negócio de você matar com regras, vamos dizer assim, um pouquinho melhores, não estão sendo bem atendidas, sabe? Não estão sendo bem seguidas, principalmente nesse Brasilzão, no interior. Vamos pensar um pouquinho. A gente não pode pegar aquela coisa assim, nos países desenvolvidos é uma coisa, aqui é outra. Nosso dia a dia é bem precário. Obrigado, Ana Tereza, pela sua colocação. Eu não sei se eu entendi bem essa última colocação, mas acho que ninguém aqui é contra se cumprir esse mínimo. O que a gente está querendo mostrar é que cada um de nós pode pensar além disso, né? Cada um no dia a dia refletir mais do que já é feito. Obrigado pela sua questão. Gustavo, se tiver mais pessoas. Tem uma questão do Luiz Rosa. Eu vou colocar ela aqui, professor, e eu peço desculpa caso o senhor já tenha respondido, porque às vezes eu fico concentrado no bate-papo e acabo perdendo parte da sua resposta. Aí, se for o caso, eu passo para uma outra. Mas ele coloca aqui, né? A dúvida dele. A dignidade é considerada a partir da avaliação quantitativa ou qualitativa do sofrimento ou da dor. E aí ele cita um exemplo. Aí coloca assim, por exemplo, a sensação da dor quantitativa estará presente em todos os sencientes, mas a experiência da dor qualitativa não estará presente em todos. Não entendo bem o que é o conceito de dor qualitativa. Não sei se você está querendo dizer que são dores de tipos diferentes. Por exemplo, alguém tem um sofrimento que vem de angústias, o outro tem um sofrimento que vem de ter uma perna queimada, se é nesse sentido. Sim, se nesse sentido, acho que existe qualidades diferentes de experiências negativas. Mas veja que, como eu respondi antes, parece que isso não justifica dar uma estatura moral diferenciada para os diversos indivíduos. Porque ainda, por exemplo, ainda que um indivíduo esteja sujeito a só um tipo de experiência, a vida dele pode ser muito pior do que a de outro, que tem vários tipos de experiências diferentes, né? Então, e já que ele está numa situação muito pior, a gente teria razões ainda para dar uma maior atenção ao bem dele. Obrigado pela questão. Pessoal, eu ainda estou correndo o chat aqui, ainda bem, né? Tem bastante comentário aqui no bate-papo, então eu estou tentando chegar em mais alguma pergunta. Se alguém quiser, enquanto eu... o Alexandre. O Alexandre vai abrir seu microfone e quando o Alexandre faz a pergunta, eu seleciono a próxima aqui. Bom, Luciano, eu queria te ouvir falar sobre... eu sei que a gente está falando de uma ética aplicada, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre ainda algumas categorias que talvez sejam demasiadamente tradicionais para pensar uma ética que, do ponto de vista da história das éticas, é uma ética nova, né? A gente está pensando uma ética extremamente nova.
no máximo 200 anos, se a gente considerar os ingleses, utilitaristas ingleses, considerar também essa questão, mas como você pontuou bem, é uma questão que vem dos 70 para cá. Talvez se a gente considerar o Fritz Jahr, né, lá nos anos 20, pensando no conceito de bioética, a gente tem que ampliar um pouco algumas questões. Mas eu queria te ouvir exatamente sobre duas categorias extremamente tradicionais da ética humana tradicional, para ver como que isso se comporta, né, numa ética animal, que é a categoria de agente, do sujeito ético, o agente ético, e do outro, né? De novo, voltar um pouco a essa categoria da alteridade, o eu e o outro. E aí me parece que uma fala que me chamou a atenção sua, e eu acho que aí nesse sentido algumas coisas ficaram um pouco mais claras, que o agente moral, ele é o agente humano, é o agente racional que tem consciência da sua ação e que pode calcular os efeitos da sua ação perante o outro, né? E então isso está tranquilo, não tem nenhum problema com isso. O que eu queria te ouvir falar mais é um pouquinho dessa questão do outro, que agora também inclui o animal, né? Que agora também inclui os não humanos. E uma questão que eu quero fazer lá na frente, né, provavelmente em uma outra aula, é em relação a algumas teorias, né, que começam já com Charles Darwin, né, sobre a neurobiologia vegetal. Eu estava lendo uma obra de um professor da Universidade de Bonn, chamado Franciszek Baluska, não sei se você conhece, né, que trabalha com esse tipo de biologia. Ele tem uma certa inspiração no Darwin, mas ele trabalha com o que ele chama de neurobiologia vegetal, e ele mostra, por exemplo, que através de bioquímica, que algumas árvores, que as plantas, quando elas sofrem algum tipo de corte, elas produzem anestésicos, né, o éter e o etileno, por exemplo. Então, assim, de novo, essa ideia, né, da complexidade da experiência do outro não humano. E sempre me pareceu que a experiência, que as plantas são muito mais difíceis de serem compreendidas, porque elas não têm sistema nervoso, elas têm um modo de percepção completamente diferente do nosso, então é muito complexo isso. Mas não precisa entrar nessa questão agora, não, mas mais para frente eu devo colocar alguma questão sobre isso. O outro enquanto animal, nessa categoria do outro também pensada agora no animal que sofre, um outro que sofre as ações do eu, do eu enquanto o sujeito ético, o sujeito agente. Se a gente amplia essa noção do outro, abrangendo, portanto, né, os sujeitos não humanos, né, ou os pacientes não humanos, aqueles que recebem ação humana e que não são humanos, a ética animal, você colocou, está pensando ela no modelo utilitarista ou consequencialista ou teleológico, algo parecido com isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu estou pensando aqui sobre dois conceitos que eu posso pensar do ponto de vista da obra do Kant, por exemplo. Eu posso pensar a ética como uma autocoerção e posso pensar o direito do Luiz Rosa, por exemplo, como uma coerção externa. Ou seja, eu posso pensar que eu mesmo tenho que, de algum modo, medir os efeitos dessa minha ação em relação ao outro, ou o Estado pode fazer isso por mim, né, com a questão da legislação, com a questão da coerção externa e tal. Então, a minha questão é a seguinte, né? Mesmo que eu pense no efeito que eu provoco no outro, que eu penso, portanto, nas consequências da ação, a ética animal, ela não é ainda uma ética totalmente, não totalmente, perdão, mas o epicentro dessa ética ainda não é a qualidade da ação desse agente humano sobre o outro. E nesse sentido, por exemplo, uma educação ética, pensando nessas categorias da ética animal, não é uma educação do sujeito que age. Então, qual é Mas veja, eu não quero que você fale muito sobre a questão do sujeito, mas sim desse outro. Ele é passivo, ele é completamente passivo, que recebe a ação desse agente ético. Quem é esse outro da ética animal? Quem é esse outro que é esse sujeito não humano? Não sei se deu para entender. Obrigado, Alexandre. São várias questões que você traz aí, eu não vou conseguir comentar todas agora, né? Mas primeiro sobre a questão das plantas que você coloca. Lá no site da Ética Animal tem uma seção sobre critérios para reconhecer senciência, né? Então, ainda que esses estudos sobre plantas e outros seres que não têm sistema nervoso, eles indiquem que existem certos sistemas e que
que esses seres exibem certos comportamentos e produzem certas substâncias. Isso sozinho não é um indicativo de que há experiências, tá? Não vou entrar nisso no momento, né, aprofundar nisso, mas se você quiser ver nos textos lá, tem uma seção sobre ciência, tem outros critérios necessários que são anatômicos para ser possível que um certo organismo tenha experiências que não só comportamentais, tá? Então, o organismo tem que estar organizado de determinada maneira e ter determinados sistemas que tornem possível as experiências naquele organismo. Então, Luciano, desculpa. Então, o que é experiência? Então, eu estou utilizando o termo experiência no sentido de sinônimo de consciência, né? Aquele organismo tem uma perspectiva de primeira pessoa. Ele vai experimentar algo de dentro. Só para dar um exemplo bem claro. Isso aqui não tem experiência, e isso aqui tem. A menos que exista, que esteja correto, por exemplo, uma teoria da consciência, por exemplo, como o panpsiquismo, que diz que tudo tem consciência em graus distintos. Aí, a não ser que essa teoria esteja correta, aí o que eu falei está errado, né? Mas em outros casos não. Mas voltando na questão que você coloca, eu não estou partindo nas aulas, né, de uma perspectiva utilitarista ou mesmo consequencialista, apesar de eu, pessoalmente, ser um consequencialista. Eu não sou um utilitarista, eu sou um consequencialista igualitarista, outra teoria, mas assim, aqueles argumentos que eu dei, eu tentei não dar nenhum argumento que fosse de teorias específicas. São argumentos gerais que podem ser aceitos, independentemente de você achar que a teoria ética mais plausível é consequencialista, ou é deontológica, ou é de virtudes, né? Por exemplo, lá no site da Ética Animal também tem uma seção com como a questão da consideração moral dos animais não humanos foi abordada a partir de diversas teorias éticas. Muitas delas são, por exemplo, deontológicas de influência kantiana. Tem umas, por exemplo, duas teorias interessantes, por exemplo, uma do Julian Franklin, outra da Christine Korsgaard, que basicamente a teoria que eles propõem é a teoria kantiana, mas discordam da conclusão do Kant de que o imperativo categórico implicaria somente em tratar os humanos como fins em si mesmos. Então, esses autores defendem que o próprio imperativo categórico, da maneira como é formulado pelo Kant, implicaria em a gente reconhecer que todos os seres sencientes deveriam ser considerados fins em si mesmos. Não vou entrar em detalhes, que é um pouquinho complicado o argumento, mas está lá para quem se interessar. Né? Então, aí você pergunta, né, quem é o outro, né, na ética animal? Bom, já que os animais não humanos estão geralmente nessa situação onde eles têm uma quantidade extrema de sofrimento, né, geralmente eles nascem lá nas grandes industriais, ou às vezes nascem na natureza só para morrer de fome e doenças. Então, o ponto central que os autores da ética animal estão preocupados é, primeiramente, antes de tudo, a questão eles enquanto pacientes das nossas decisões, o modo como eles poderiam ser afetados, né, e o que poderia ser feito para eles não serem tão prejudicados. Claro que existem outras questões que são interessantes também, por exemplo, se existem animais não humanos que são agentes morais, né? Por exemplo, tem pesquisas lá do Franz de Waal com primatas que mostram que os chimpanzés e bonobos entendem conceitos de justiça, por exemplo, né? Então, teoricamente cumpriria os requisitos para a agência moral, mas como o sofrimento e as mortes são uma coisa tão gigantesca e que a sociedade parece ter dificuldade de aceitar esse mínimo, essas outras questões que também são interessantes, elas acabam ficando em segundo plano. Né? Mas acho que sim, a ética animal teria que levar em conta também as capacidades dos animais não humanos enquanto agentes. Por exemplo, algumas teorias de virtudes, como, por exemplo, da Martha Nussbaum, né, que trabalha com a noção de capabilities, que é um pouquinho diferente de capacidades, é quase a mesma coisa, mas é um pouco diferente, trabalha como uma teoria de virtudes, trabalha com a noção de vida boa, né? Então, leva em conta o que seria a vida boa para cada espécie de animal não humano e aí, então, envolveria desenvolver essas capacidades que eles poderiam ter enquanto agentes também. Alexandre, quer fazer uma réplica na resposta? Não, como eu disse, assim, eu estou aprendendo muitas coisas que para mim são novas, realmente, verdadeiramente novas, né? Por exemplo,
eu tenho muito interesse em pensar uma ética das virtudes, por exemplo. Eu acho que nós abandonamos, e falando de uma ética humana, nós abandonamos as virtudes como um problema da ética contemporânea. Quer dizer, de modo geral, as éticas contemporâneas, elas são reduzidas a uma deontologia. Fora da filosofia, fora das grandes teorias, eu estou dizendo, por exemplo, nas corporações, nas empresas, nas profissões, só se fala em um modelo extremamente raso de deontologia, né? O Nietzsche, no capítulo 7 do Além do Bem e do Mal, tem uma pergunta que eu acho que é interessantíssima, se nós ainda somos capazes de virtudes, né? E ele diz que sim, de uma única virtude, né? Que é a probidade intelectual, que é a honestidade intelectual, né? Então, acho que nós ainda somos capazes, por exemplo, de ter também algum ceticismo em relação à possibilidade de pensar isso para mim é um assunto completamente novo em relação às árvores, às plantas, tudo que eu estou dizendo, tá? Então, eu não conheço absolutamente nada disso, não conheço nada de biologia para falar sobre isso, mas me parece que nós geralmente usamos categorias da nossa linguagem para compreender as experiências do outro, obviamente, né? E é mais fácil compreender a experiência animal. Então, assim, nós temos uma dificuldade imensa em relação ao mundo vegetal, às plantas, né? Então, assim, se as ciências mais recentes, do ponto de vista da biologia, conseguem mostrar que elas têm reações bioquímicas, né, de interações que são muito mais do que instinto, reflexo e tal, a gente talvez no futuro a gente tenha que pensar uma ética também que considere um alargamento ainda maior desse outro, né? Eu sei que são universos diferentes, distintos, mas estou dizendo, né, talvez valha a pena pensar também no ceticismo, ou pelo menos suspender um pouco o juízo sobre e considerar nossa ignorância em relação a espécies não animais, né? Que é uma outra questão que a gente poderia colocar mais adiante também. Obrigado. Obrigado. Microfone, professor. Obrigado, desculpa, eu esqueci de abrir o microfone. Obrigado, Alexandre, pelas suas colocações. Sim, mais para frente, lá no curso, a gente vai ter outros vídeos que abordam, por exemplo, uma teoria que é conhecida como biocentrismo, que propõe a consideração de tudo o que é vivo, né? Ainda que eu não seja um biocentrista, por exemplo, eu não teria problemas com o biocentrismo, desde que isso não implicasse prejudicar os seres sencientes, né? Então, eu não teria problema se alguém quer expandir a consideração moral para além dos seres sencientes, né? Desde que isso não vai implicar lá causar sofrimento e mortes aos animais não humanos, mas eu não teria objeções. E sobre a questão das teorias de virtudes que você mencionou, acho interessante porque normalmente acho que não é o seu caso, mas assim a maioria das pessoas que eu conheço acaba vendo como antagônicas as teorias de ou alguém adota uma teoria de virtudes ou alguém adota uma teoria de ação correta, seja consequencialista ou deontológica. E ao meu ver, essas teorias poderiam muito bem ser complementares, né? Por exemplo, porque o objeto que elas lidam é diferente, né? Eu imagino, na minha visão, não pensei muito a fundo sobre isso, mas enquanto as teorias da ação correta sejam consequencialistas ou deontológicas estão preocupadas com que ações deveríamos fazer, que metas deveríamos buscar, as teorias de virtudes estão preocupadas em nos tornar melhores agentes morais, né? E penso que as duas coisas podem coincidir, porque, por exemplo, os melhores agentes morais seriam aqueles que estão melhores preparados para pesar as melhores consequências, cumprir a ação correta e assim por diante. Então, acho que nesse sentido, talvez em outros sentidos não seja conciliáveis todas essas correntes, mas pelo menos nesse sentido né? Obrigado. Luciano, falta 8 minutos para a gente encerrar. Sim. Você quer fazer algumas considerações finais ou quer abrir para mais uma pergunta? Temos tempos, então vamos mais duas perguntas, então, que às 9 horas eu tenho outra aula. Eu vou abrir seu microfone, Luiz. Eu só peço para sintetizar, por favor, o argumento numa pergunta, por conta do tempo, tá?
Bem rápido, Luciano, eu queria que você comentasse, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral, considerando o que o Alexandre falou, e novamente a preocupação dele sobre experimentação de dor, sofrimento, para entender qual a expectativa do outro em relação à vida, que me parece que é o mais importante. Me parece que isso já está bem provado cientificamente, que todos os seres vivos têm interesse na vida, dado que a reação das plantas quando sofrem algum tipo de prejuízo, que é uma reação biológica que Descartes expandiu para os animais no que ele chamou de autômatos, né? E aí, posteriormente, vem o conceito da senciência e expande esse entendimento a partir do acréscimo da consciência, e eu ainda tento expandir mais isso quando a gente fala de metaconsciência, né? E aí daí é que, numa tentativa aí da gente conciliar todas as correntes e todas as soluções, me parece que há um pouco de necessidade de sermos, sim, um tanto especistas e um tanto consequencialistas ou utilitaristas na busca da melhor solução. Por exemplo, a questão do abate, se a gente levar em conta países como o Brasil, que vivem da pecuária, e aí a gente usar a corrente utilitarista, a gente pode pensar não numa regra hoje para acabar com o abate animal, mas em providências e legislação que substitua a economia da pecuária por outras economias para proporcionar uma saída não para o empresário da pecuária, mas para o açougueiro, para o megarefe, para aquele que lida com a qualidade do frango, como ele vai ser realocado na sociedade? Né? E, além do mais, como povos que hoje sobrevivem de proteína animal derivada, né, poderiam ser substituídos numa alimentação saudável, visto que a gente sabe que o veganismo necessita de complementação, de suplementação alimentar e de controle de saúde através de testagem sanguínea, enfim, de testes laboratoriais para manutenção do equilíbrio corporal, né? No sentido de saúde plena. Então, isso tem um custo financeiro, né? Então, me parece que a abolição do abate animal, ela deve ser feita de forma progressiva e sustentável, né? E por isso que eu me preocupo um pouco menos em discutir a consideração animal, porque eu acho que isso é algo superado desde que a gente entenda as diversas possibilidades de tratamento desse outro que o Alexandre chama, né? Porque senão, se a gente entender que a planta é algo mais do que a sua automação sensitiva, então daqui a pouco não se pode mais o vegetarianismo, porque é o consumo de planta, né? O consumo do vegetal. E aí, como é que a gente faz? Que a gente vai começar a comer polímero, né? E aí, isso é muito complexo. Então, eu acho que o conjunto Luiz, de ações... desculpa te interromper, é porque eu queria responder mais uma pergunta ainda, e eu Sim, preciso eu realmente só sair queria às te 9 ouvir. horas. Eu só queria te ouvir falar novamente sobre a solução para o tratamento um tanto menos igualitário. Se em vez de a gente bater tanto na questão do especismo, se não seria um pouco interessante tratar preferências. Então, o ponto é, se você dá peso diferenciado ao bem dos humanos, você dá um peso maior e dá um peso menor ao bem dos animais humanos, decididamente você não é um utilitarista, não é um consequencialista. Porque, veja, a meta do utilitarismo é maximizar o agregado total ou de preferências satisfeitas, né, ou de experiências positivas, né? Então, se você dá um peso menor às experiências negativas dos animais não humanos, e se você admite que certas coisas que são feitas para os animais não humanos seria errado fazer para os animais não humanos, você está adotando 2 pesos e 2 medidas e você não vai atingir essa meta de maximizar a satisfação de preferências. Então, eu não conheço nenhum utilitarista que defenda essa posição que você defende. Tá? Essa, na verdade, é uma posição de um tipo de ética que ela não é universalista, no sentido de que ela não segue o critério da igual consideração, e o princípio da igual consideração é central em qualquer teoria consequencialista. Né? Então, sobre a questão das plantas terem interesse em viver, aí a gente teria que discutir sobre o conceito de interesse. Tá? Não necessariamente o organismo ter uma reação mostra que ele tem um interesse. Para existir interesse, é necessário que aquilo que
o organismo em questão teria acesso se seria positivo para ele ou negativo. Então, se algo é negativo para um certo tipo de ser, então ele tem um interesse em evitar aquilo. Se é positivo, é do interesse dele obter aquilo. Só que, para existir a questão do positivo e negativo, tem que existir a valência, e a valência tem em organismos que têm experiências, né? Então, isso, em biologia, parece que quanto mais se estuda, mais se demonstra que depende de um sistema nervoso centralizado, na forma de um cérebro ou de um gânglio. Não precisa ser uma centralização como a dos humanos, ou mesmo como a dos mamíferos, ou mesmo como a dos vertebrados. É possível até, por exemplo, que no futuro surjam, sei lá, sistemas operacionais sencientes, mas precisa existir um tipo de estrutura que desempenhe esse papel, tá? Mas, desculpa interromper, eu poderia responder uma última pergunta? Sim, tem mais uma pergunta aqui do... Gente, eu passei ela, para acompanhar o bate-papo de vocês aqui, passei pela pergunta, só um minuto que eu vou achar. Eu acho que foi o Alexandre que fez, não foi? O Alexandre, você quer abrir seu microfone e você faz a pergunta, por favor? Eu sei que seu tempo já está em cima da sua hora. É só a seguinte questão, né? A gente não poderia recuperar a ideia do Aristóteles, ou a ideia grega, de modo geral, de uma ética teleológica, ao invés de pensar nas consequências, pensar exatamente nos fins que a gente deseja almejar. Essa expressão te agrada, uma ética teleológica, porque ela foca. Eu sei que a ética teleológica grega está pensando, igual você colocou, são teorias do caráter, está pensando exatamente, né, na tornar a pessoa melhor, a questão da virtude está muito centrada ali e tal. Mas eu estou pensando exatamente nessa questão de mirar o outro, de ampliar o outro para incluir os animais. Então, não podemos usar essa expressão, ao invés de utilitarista, consequencialista. A gente tem algum ganho, você vê, em chamar de uma ética teleológica, pensando que os fins são, por exemplo, considerar os agentes não humanos relevantes moralmente. Eu, pessoalmente, acho que esse termo ele é interessante no sentido de mostrar que as éticas teleológicas, em um certo sentido, incluiriam as éticas de virtudes e as éticas consequencialistas também. Mas, por exemplo, tem alguns autores que trabalham com esse conceito diferenciando. Por exemplo, dizendo que as éticas consequencialistas são aquelas teorias éticas que assumem o princípio da igual consideração, né, que são aquelas centradas na imparcialidade. E que éticas teleológicas são todas que buscam uma meta. Pode ser uma meta de uma teoria de virtudes, né, de aprimorar o caráter do agente moral, mas entraria também nessa definição o egoísmo, por exemplo, o egoísmo normativo, porque busca uma meta. Claro que não é uma meta que, né, a maioria de nós acha é uma meta repugnante, eu também acho, mas nessa definição ampla de teleologia, que é, por exemplo, a definição que o Shelley Kagan usa, que ele tem um livro sobre ética normativa, ele classifica isso tudo como éticas teleológicas. Então, se a gente usar o sentido dele, entraria o egoísmo também. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Talvez seja bom no sentido de dizer, olha, uma proposta ética que tem aí, que é o egoísmo. Vamos ter que discutir ela também. Acho completamente implausível, mas seria um dos candidatos. Talvez seja um interessante de chamar. Mas teria aquele outro sentido teleológico que eu acho que você utilizou, no sentido de ter uma meta, né? E aí entrariam as teorias de virtudes e uma preocupação com consequências também. Vocês querem fazer um último comentário rápido que eu preciso ir para o outro compromisso? Luciano, já é 9:02, eu acho que a gente pode encerrar, né? Então, antes de passar a palavra para você fazer o encerramento, né? Da minha parte, eu quero só agradecer a presença de todo mundo. Já era esperado que a gente não desse conta de sanar todas as dúvidas, né? Principalmente por conta da discussão vão surgindo outras dúvidas, além daquelas que já surgiriam com relação só ao conteúdo lá na plataforma, né? Mas dentro do possível, vocês podem postar as perguntas lá, no que eu puder auxiliar, eu estarei auxiliando, no que eu não souber, eu encaminho para o professor Luciano, e dentro das possibilidades, eu imagino que ele vai tentar responder todo mundo lá. E aí eu passo a palavra para o senhor agora para estar fazendo o encerramento.
Não, é isso mesmo, queria agradecer a presença de vocês e as perguntas, né, muito interessantes, os comentários. Isso mostra que vocês estão levando a sério o conteúdo, fico muito feliz com a participação de vocês. E a gente se vê, então, daqui 2 semanas, né? Muito obrigado, boa noite para vocês.